Queria te perguntar, porque eu estava vendo, né, hoje o seu livro pela manhã, e o São Paulino, quando ele claro, vê a sua imagem, ele liga de forma quase que indireta ao Mestre Thelê, sempre por toda a história que vocês construíram. E, enfim, tem um outro capítulo muito interessante, não também adiantando para quem vai querer ler esse livro, que fala da década de ouro, né? Que fala dos anos 90 e da sua participação aí também nesse período tão, assim, vencedor na história do São Paulo. E há aquela máxima de que você é o cara que trouxe Thelê Santana, que convenceu o Thelê Santana que São Paulo Futebol Clube era a casa dele. Queria que você contasse um pouco de bastidores dessa história pra gente abrir também essa década tão, assim, vencedora e tão marcante pro São Paulo. Tão vencedora, realmente. O Thelê era autêntico, em todos os sentidos da vida. E ele, eu gosto da imprensa, mas gosto muito. E para mim não tem que aquele palmeirense conhecendo Santista. Se o cara tiver uma diretriz que eu sinto que é digna de atenção, eu admiro. Admiro os filhos de jornalistas que também se tornaram jornalistas. É uma profissão difícil. Mas esse pessoal me ensinava muito. Até sobre o jornal, fulano é carrancudo, o Bertano é assim, cara é bronco, mas ele é educado, ele tem bom coração. E o Thelê ficou com alcunha de pé frio. E eu estou vendo televisão um dia, casualidade faz parte da minha vida, é uma coisa impressionante. E eu vejo o cara falando, encontrei com o Thelê Santana na praia, no Rio de Janeiro, está muito triste, saiu na imprensa isso aí, e está desempregado. Ele disse que está numa situação dificílima. Eu vi aquilo, falei com um amigo, o cara falou, Carlos, ele é competente, mas ele é marrudo também. Tem horas que ele extrapola. Aí eu liguei para o presidente de São Paulo, você quer trazer o Thelê? Ele falou, você garante? Eu falei, eu garanto, as informações que eu tive eu garanto. Então eles foram e trouxeram o Thelê. O Thelê chegou, eu cumprimentei, acomodei ele, mas me afastei. Dali uns meses, mandaram o Thelê embora. Aí me chamaram. Você tem que fazer um favor. O Thelê é teu amigo, ele gosta de você e tal. Ele vem amanhã às 5 horas da manhã limpar os armários dele. Ele não vai ficar mais no São Paulo. Eu pensei, a minha infância, a dificuldade que eu passei, tudo, eu não tenho direito de negar nada para ninguém. Ainda mais quando é um esforço físico. Aí eu fui. Cheguei lá. Mas o que você está fazendo aqui? Falei, você não me avisou que está se despedindo do São Paulo, eu vim me despedir de você. Mas você fez isso? Mas eu fiz, eu estou aqui. Pus ele no carro e levei para o aeroporto. Passado uns tempos, me pediram para ir buscá-lo. Aí ele falou que não vinha. Aí eu falei para ele, olha, Thelê, eu vou pegar o carro, eu vou ao Rio. O que você vem fazer? Eu vou na tua casa, você vai falar na minha cara que você não vem de jeito nenhum. Oh, você tá louco? A mulher dele, na extensão, quando ele desligou, falou, seu Carlos, não desiste, liga, que ele chegou na cozinha xingando, eu não posso negar nada pro caboclo. Isso aí é um absurdo, ele está aproveitando da amizade, da confiança, mas liga de novo. Aí eu esperei uns 10 minutos e liguei. Thelê, você não sai daí que eu vou aí. Tá bom, eu vou. Mas você vai ter que pagar a condução. Eu tenho dinheiro só para pagar o ônibus, chegar aí e tomar uma cerveja. Ele chegou primeiro que eu. Tinha um Habib's ali no pontilhão. Eu passei e vi ele sentado, tomando cerveja. E estava escurecendo. Começamos a conversar, ele tomou uma cerveja e falou, vamos lá. Chegou lá, estava chovendo, ele fez questão de entrar, pisar na grama, na água do gramado do CT. De noite. Eu falei, esse cara é maluco, né? Aí foi e tal, olhou. Falei, bom, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer o que é possível. São Paulo não tem dinheiro. Você mesmo falou que chegou a ser um tostão no bolso, desse jeito. Então, você é bom, trabalhador. O São Paulo é bom. Vamos unir. Unir a pobreza, que seja. Às vezes sai alguma coisa. Você já foi pobre? Ele falou, não, pobre não. Então eu sei o que é. Aí apertamos a mão e tal. E ele veio ganhando uma mixaria na época. Uma mixaria mesmo. Seria como se fosse hoje. Ó, Thelê, você vem ganhando 6 mil, depois de 3 meses passa para 9, depois de 6 meses passa para 15. Isso é o que São Paulo pode oferecer. Traz a sua mulher, põe num hotel. Não, ela não vem. Aí eu não posso dormir num quarto aqui? Pode. Aí já deu um alojamento e lá ele ficou. Então, foi uma amizade de solidariedade e por azar, quem falou que ele tinha pé frio era o Sérgio Baclanos.
E o Sérgio era uma simpatia, mas era bocudo. Eu pus os dois, tomamos cerveja, comemos pizza e não falei para um quem era o outro. E o Tele foi com a cara dele e ele foi com a cara do Tele. Depois o Sérgio morreu antes, né? Então, mais por causa desse episódio, como eu sofri, eu era um menino complexado, um menino inseguro, e não ficava à vontade em todos os lugares, não. Já ia saindo de fino, né? Eu senti na pele o que ele estava sentindo, desempregado e querendo ir. Aí veio e deu certo. Então, e é criada uma relação de confiança muito grande também quando tem esse trato pessoal. Ele brincou, né? Falando, pô, não posso negar favor pro Carlos. Falou pra mulher dele. Por ter uma relação de amizade. Mas é criada essa confiança, e eu acho, Carlos, que essa confiança ela vai principalmente na derrota, né? Porque na vitória, assim, todo mundo é amigo, todo mundo abraça, dá tapinha nas costas. Mas na derrota, e ele teve oscilações, a gente brinca aqui que na era Twitter, na era rede social, talvez ele seria demitido por uma pressão popular, por uma pressão de internet. E esse respaldo, essa coisa de, tô com você até o final e a gente vai conseguir trilhar, acho que é algo que a gente até comentou com o próprio Fernando aqui, fez uma diferença no caminho. Você conversava com ele para além do jogo, às vezes, também, desse aspecto Tudo. Tem isso, mas a gente está com você? É mais um privilégio que Deus me deu. Vicente Fiola, eu fico triste. Primeiro campeão mundial pelo Brasil. Era funcionário do São Paulo. Tinha sido treinador do São Paulo. Ninguém dá ênfase a isso. Eu fui amigo do Vicente Fiola. Se sentava com ele, ficava 4, 5 horas na mesa, que ele tinha papos gostosos. Fui amigo do Oswaldo Brandão, vocês devem ter ouvido falar. Sim. Sujeito enérgico, seguro, foi treinador de todos os grandes times de São Paulo, disciplinador também. Aí eu vi que eu tinha um privilégio, os treinadores gostavam de mim. Então, eles acreditavam, piamente. Eu falava uma coisa, tá bom, você acha, eu vou ver. Eu chegava para o treinador e falava, olha, tal jogador me deu uma dica. Você quer ouvir? Todos eles, pode falar. E eu falava e eles agradeciam. Então, um dia nós estávamos perdendo um jogo de um time holandês e um craque do time deles foi substituído no primeiro tempo. Eu subi em La Coruña, meu diretor, vem cá, querem ganhar o jogo? Eu falei, você não está jogando? Não, o cara me sacou, me sacaneou e tal. Eu falei, tudo bem. Ele falou, o Tele é meio tinhoso, ele te ouve? Falei, ouve. Eu vou te falar, fala para ele isso, o número 10 é assim, o ponta direita é só cisca, e o baixinho lá joga pra caramba, mas cansa. Pode só marcar ele um pouco, em 10 minutos ele já cansa. Eu fui lá, tirei um fone do Tele, falei, você quer uma dica? Quero. Aí eu falei, olha, mandaram falar para você e tal, um cara que saiu do jogo hoje contra nós, e o caminho é esse. Nós estávamos perdendo 2-0 no primeiro tempo, terminou 2-2. Então, esse privilégio eu tinha. Jogadores, juízes de futebol confiavam em mim cegamente. Eu me sentia preocupado com a confiança. Carlos, toma cuidado. Tem um jogador no avião, ele e outro falando que vão fazer um gol no São Paulo, do meio da rua, tal, porque o goleiro fica adiantado, não sei o quê. Tá bom. Aí eu avisava o treinador, avisa o goleiro. Aí o goleiro, seu Carlos, falei, é verdade. Ih, se eu tomar um frango do meio do campo, acaba a minha carreira. Então, eu tinha coragem de ser sincero e falar as coisas boas. Não é que eu era inteligente demais, chegavam as minhas notícias. Como jornalista, também me davam dicas. E no começo ele falava, Carlos, você é gozado, você é bacana, mas você chega aqui, parece que você não quer com papo. Eu falei, sabe o que é? Eu venho aqui para assistir o treino. Se eu ficar conversando com vocês, eu não assisto o treino. Aí eles foram entendendo e tal. Aí de vez em quando, agora pode? Eu falei, não pode sempre, só que eu saí de tudo para vir ver. Chegou aqui, eu não sei o que eu vi, eu não vi nada. Não, você tem razão. Aí foram ficando meus amigos também. Mas amigos naturais, muito, muito gostosos, sabe? Bom, a imprensa é maravilhosa, isso eu não tenho a dúvida. Eu falei isso em Madrid, o cara me levou na rádio, o Manolo Santis, que foi o maior zagueiro do Real Madrid, jogou para as 570 partidas e o pai dele havia jogado no Real, ele me levou na rádio. Quando eu falei isso, o cara que estava comandando falou, Manolo, traz o Carlos para vir para cá. Manolo falou, você vem, eu te arrumo vaga no Real Madrid. Falei, não, só sei amar o São Paulo, não vou prometer. Sabe, a gente tem que respeitar. A maior parte dos caras da imprensa são do bem. E aqueles que não sabem também tinham humildade de perguntar. Então você vai, eles mesmos falam no livro, eu ia até certo ponto, né? Outras coisas eu não podia. Mas a imprensa é maravilhosa.